Amém? Podemos respirar livremente. Até o louvor ficou melhor hoje, irmão sem máscara, quem pode cantar mais alto. Amém? Cheguei aqui domingo pela manhã, o nosso irmão Fábio foi me buscar no aeroporto, e domingo à noite eu fui pregar na ICB Colombo. Amém? Em uma das nossas reuniões com os pastores, agora no início do ano, eles pediram para mim estar mais presente nas igrejas, nas nossas congregações pregando. Então eu vou dedicar aí sempre a última semana de cada mês para estar disponível para eles, para estar com eles nas congregações, pregando. Amém? Em contrapartida, né, nesses dias que eu estiver pregando fora, óbvio que eu não vou pregar aqui, né? Outra pessoa vai vir aqui, outro pastor vai estar pregando aqui. Não é? Esse domingo já veio o pastor Gilberto, lá de Mandirituba, né? Quem estava aqui no domingo? Quem foi abençoado? Estava bom o negócio aí? Eu vi que pegou fogo, meu irmão. Só vi relato positivo do negócio, não é verdade? Amém? Pura unção, amém? Então você, todo último domingo de mês, você vai ser abençoado de uma forma diferente, não é verdade? Não é? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos dar continuidade, né, meus irmãos? Não preguei para vocês na terça, então quem pregou foi o pastor Marquinhos, não preguei no domingo, quem pregou foi o pastor Gilberto, e vamos então dar continuidade na nossa andar debaixo dessa nuvem, amém? Para que possamos de fato estabelecer uma parceria com o Espírito Santo. Eu tenho me alegrado muito, porque eu tenho falado com alguns irmãos e através do relato deles, eles já conseguem perceber uma intimidade maior com o Espírito Santo. Não é? Tá bom, mas ainda está pouco. Nós temos que, não é, acelerar mais. Esses momentos de mover, que nem nós tivemos aqui no domingo, não pode ser, né, um momento que vai viciar a gente, porque é bom, não é verdade? Não é? É bom, mas até Jesus, quando viu que o povo estava gostando muito disso, ele deu uma brecada, né? Não que a gente tenha que brecar isso aqui, não. Nós temos que ter o mover pelo motivo certo, também. Mover é bom porque nos ativa, nos anima, é ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Mas não é só de mover que vive o homem. Precisamos também do mover, amém? E nós estamos orando para que essa manifestação de Deus seja muito mais frequente aqui, não é? Mas nós não podemos ficar só no mover, amém? Temos que crescer, temos que frutificar. E eu quero continuar falando com você, o assunto comecei na terça-feira retrasada, que eu quero dedicar as terças-feiras para falar para você sobre o propósito de nós termos o Espírito Santo em nós, amém? Nos domingos eu vou me esforçar para buscar a direção do Senhor, para te ensinar, né, o que e o como, é ou não é verdade? Não é? Então agora nos domingos nós estamos aprendendo que nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Isso é o que e também o como, não é verdade? Não é? A nossa primeira mensagem dessa nova fase já foi confrontante, não é verdade? Não é? Ter uma pessoa, ele é uma pessoa divina, ele entra e ele toma conta do pedaço, não é verdade? Ter uma pessoa perfeita, sempre a gente que tem que mudar, nunca ele não vai ceder 1 milímetro para a gente, não é verdade? Não é? Ter uma pessoa soberana, né, morando dentro da gente, não pede opinião, não dá explicação, a gente só tem que ficar ali, esperando acontecer, não é verdade? Ter uma pessoa muito santa morando dentro da gente, não é verdade? Então eu quero continuar hoje falando sobre um dos motivos pelos quais o Espírito Santo vem morar na gente. E um dos motivos principais é porque Ele quer que nós tenhamos uma vida frutífera. Nós somos escolhidos para ter uma vida frutífera. Amém? Nós fomos escolhidos para frutificar. Jesus disse que não fomos nós que escolhemos Ele, muito pelo contrário, foi Ele que nos escolheu para que a gente vá, indo a gente dê fruto, dando fruto, trabalhando para que esse fruto permaneça. Isso vai nos colocar em uma condição espiritual de crédito com Deus, como se a gente pudesse ter crédito com Ele, mas só para a gente entender, não é? Aonde Ele vai nos dar
tudo o que pedirmos no nome dEle. Não é porque a gente vai ter crédito com Deus e Ele vai dar tudo o que a gente pedir. Não é por isso. É porque nesse trabalho o nosso caráter, as nossas motivações vão ser transformadas e nós acabaremos sendo dirigidos pelo Espírito Santo a pedir aquilo que Ele quer nos dar. Amém? E aí o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa ambição, o nosso foco muda. E aí o Senhor nos dá aquilo que pedimos, porque vamos aprender a pedir direito, porque pediremos aquilo que Ele quer nos dar. Amém? Vamos ler então o texto base desse tema que eu estou usando, Mateus 5, do 14 ao 16, diz assim: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Na terça-feira retrasada, então, comecei esse tema com vocês, expliquei essa dinâmica aqui, né, dessa vida que o Senhor quer que nós tenhamos, aonde nós somos a lamparina, onde nós somos o vaso de barro, né, que a lamparina era um vasinho de barro, parecido, assim, mais ou menos parecido com a lâmpada do gênio, né? Um vasinho assim, tem uma boquinha, no meio colocava o óleo, naquela boquinha que ia para frente ali, parecendo o bico, ia o pavio, que puxava o óleo de dentro da lamparina, acendia o fogo ali, não é verdade? Então a gente descobriu que a lamparina é composta pelo vaso de barro, pelo óleo, pelo pavio e pelo fogo. E nós somos o vaso de barro, e o óleo, o pavio e o fogo é a presença do Espírito em nós, amém? E ninguém colocaria óleo, ninguém colocaria pavio em uma lamparina, se não fosse para acender o fogo. E só se acende o fogo se a lamparina está em lugar próprio para que possa iluminar todo o ambiente, a fim de que as pessoas encontrem a condição para fazer as suas atividades ali. Não é verdade? É claro que a lamparina é um objeto inanimado. Alguém pega e coloca ela em um determinado lugar, independente da sua concordância ou não. Sim ou não? Não é? No nosso caso, não. Nós não somos um objeto inanimado. Não somos objetos. Nós somos pessoas, não é verdade? E animadas, nós temos ânimo. Ou seja, nós temos desejo, nós temos vontade. O Senhor, Ele quer sim te encher do óleo, Ele quer sim colocar esse pavio para que o fogo possa acender. Não basta ter o óleo, tem que ter o pavio, porque o óleo sozinho não queima, não é? E para que ele possa acender o fogo, mas você tem que estar na condição adequada, amém? Na posição adequada. E uma dessas posições que nós precisamos assumir é a posição de uma vida frutífera. Você precisa tomar a posição. Você está me entendendo? Não é? E uma posição, ela também determina a sua postura. Não é verdade? Sim ou não? A gente tem que entender a posição. Eu confesso para os irmãos que tem momentos na minha vida que eu tenho que ficar me lembrando da minha posição para que eu não tenha uma postura inadequada. Não é pecado, mas às vezes é uma postura inadequada. Tem horas, entendeu, que você sabe que eu gosto de uma zoeira, não é verdade? Tem horas que eu vejo um contexto assim e eu quero zoar e eu penso assim, eu vejo que aquela zoeira não combina com a minha posição, eu fico falando assim para mim mesmo: César, você lembra que tu é pastor, viu? Você lembra da tua posição, para que tu não tenha uma postura que não condiz com a tua posição, não é? Então, isso é muito importante. E quando que você toma a posição de uma vida frutífera? Quando você chega no limite. Só que tem gente que demora muito para chegar no limite, e tem gente que nunca chega nesse limite.
Esse que é o problema. Chega no limite de aceitar uma vida sem os frutos que a Bíblia diz que a gente vai ter. A Bíblia, ela fala coisas maravilhosas, não é verdade? Sim ou não? A gente podia aqui, eu vou ainda falar sobre isso com vocês, mas, por exemplo, não é? A Bíblia diz que a nossa vida frutificará bênçãos nos seguindo, sim ou não? Não é? Não, tem crente que é o diabo que segue ele. Que é os problemas que seguem ele. Não estou dizendo que a gente não vai ter problema na vida. É claro que a gente vai ter problema na vida. Né? Problema é inerente àquele que vive. Se você vive, se você respira, você vai ter problema. Não é? É normal. E o problema, ele exercita a nossa perseverança. E essa perseverança, quando está no nível correto, gera em nós maturidade. E a maturidade dá a condição de Deus dar para a gente o que a nossa imaturidade impede Ele de dar. Não é verdade? Tem muitas coisas que o pastor Marquinhos não vai dar para o Memiel, porque não tem idade, maturidade para receber, não é? Mas quando ele crescer, com certeza o pastor Marquinhos já deve estar fazendo um pé de meia já para abençoar o filho dele. Você está entendendo? Então, você precisa tomar essa posição. Nós precisamos deixar de aceitar, entendeu? Deixar de dar desculpa, deixar de encontrar razão para que nós não sejamos frutíferos, para que a nossa vida espiritual não gere resultado. E quando eu falo de resultado, é óbvio que, como nós falamos daqui do Espírito Santo, é os resultados que interessam ao Espírito Santo, não é verdade? Sim ou não? Não é? E a coisa que mais interessa a Deus é o quê? Almas, fala assim, almas. Deus amou a bênção tanto, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê seja abençoado. Deus amou a alegria tanto, que deu seu único filho para todo aquele que nele crê seja alegre e viva feliz para sempre. Era uma vez e foram felizes para sempre. É isso? Não. Sim ou não? Não, meu filho. Não é? Ele amou o mundo, as pessoas do mundo, a humanidade. Esse mundo aí não é a criação física, não é a natureza, é a humanidade. Ele amou a humanidade. Ele amou o ser humano. Ele nunca deixou de amar, na verdade. Não é? E ele então deu o seu filho para o resgate de muitos. Irmãos, esse é o fruto que mais interessa ao Senhor. Não é verdade? De todos, esse é o que mais interessa. É óbvio, a gente vai ver ainda hoje, que para chegar nesse aí, a gente tem que apresentar outros frutos. Porque essa é a maior recompensa que Deus quer de nós, mas também através disso Deus usará as maiores recompensas. Amém? Então você tem que tomar uma posição. Chega de desculpa, chega de aceitar uma vida infrutífera. Você precisa tomar a posição. Não, eu não aceito mais uma vida infrutífera. Amém? E hoje eu quero falar com você que o trabalho, fala assim, trabalho, é muito importante para que sejamos frutíferos. Repita comigo, o trabalho é muito importante para que fala assim, bota a mão no seu peito assim, euzinho, seja frutífero. Amém? Vamos trabalhar ou não vamos? A gente está aqui para ficar de conversa à toa, discutindo o sexo dos anjos, estudiosos da Escritura Sagrada, não é? Nós seremos discípulos ou teólogos, ou estamos aqui para trabalhar? Por que a gente está aqui? Por que Deus nos chamou? Para as boas obras, aquelas que de antemão Ele nos preparou para que nós as fizéssemos, não é verdade? Sim ou não? Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Amém? Então, se você rejeita fazer as boas obras, você está rejeitando um dos grandes propósitos pelos quais o Senhor te salvou.
Pastor, ele não me salvou só para mim ir para o céu? Sim, ele quer que você vá para o céu, porque lá no céu ele tem um trabalho para te dar, amém? Mas por enquanto você não chega lá para fazer aquele trabalho, que é o trabalho eterno, ele quer que você faça um trabalho temporário, um estágio, para te qualificar para fazer o trabalho eterno, ajudar ele em conquistar as almas que ele quer resgatar da mão do diabo, amém? Então, o trabalho, ele é muito importante para que sejamos frutíferos. João 15:17 diz assim: então Jesus disse a eles: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Amém? Então entenda uma coisa, irmãos, olha só. Trabalhar é um mandamento divino muito importante. Fala assim, trabalhar é mandamento. Então quem desobedece o mandamento faz o quê? Peca. Se você não trabalha, você peca. Porque trabalhar é um mandamento. E, irmãos, e é um dos maiores mandamentos. O trabalho está entre os mandamentos mais importantes. Quem lembra aqui que eu já falei que existe mandamento mais importante e que existe mandamento menos importante? Quem já ouviu isso de mim? E quem acredita nisso? Levanta a mão. Amém, existe. Se existe o mandamento mais importante, existe também o menos importante. Jesus tem uma discussão com os fariseus, que estavam trocando as bolas dos mandamentos lá. Estavam obedecendo o mandamento menos importante e usando como desculpa o mandamento menos importante para desobedecer mandamentos mais importantes. Isso é incomum na igreja hoje, pessoas que usam desculpas à obediência a mandamentos menos importantes, usam mandamentos menos importantes como desculpa para desobedecer mandamentos mais importantes? Sim ou não? Não. Irmãos, Deus, na Bíblia, Ele está à procura de 3 tipos de pessoa. Quantos tipos de pessoas Deus está à procura? 3. Primeiro, de adoradores. Amém? Segundo, de trabalhadores. Terceiro, de intercessores. Você está me entendendo? Adoradores, trabalhadores e intercessores. Sabe quando que a sua vida com o Senhor vai ficar boa? Quando em você Ele encontrar essas 3 pessoas. Quando você se apresentar a Ele como um adorador, quando você se apresentar a Ele como um trabalhador, e quando você se apresentar a Ele como um intercessor. Então, o trabalho é um dos mandamentos mais importantes. Não menos importante. Não é aquele que deve ser deixado por último. Não. É um dos primeiros. A gente tem que ter uma lista de mandamentos. E o trabalho deveria vir, na minha opinião agora, vou dar uma opinião aqui, pode ser que eu mude daqui a pouco, é o terceiro mandamento. Qual o primeiro mandamento? Mais importante. Amar o Senhor seu Deus e o próximo como a ti mesmo. Acabou. Qual o segundo mandamento mais importante? Honrar pai e mãe. Qual o terceiro mandamento mais importante? Trabalha. Na minha visão de fé, o trabalho é o terceiro mandamento mais importante. E olha aqui, e além do trabalho ser um mandamento, e também é o que coloca ele como um dos mais importantes, o trabalho, ele é também, acima de tudo, um exemplo divino. Fala assim, exemplo divino. Ele é um exemplo. Por que o primeiro mandamento fala do amor? Porque está ligado a quem Deus é. Ele é amor. Por que o segundo mandamento é honrar pai e mãe? Porque isso está ligado a também quem Ele é. Ele é pai. Sim ou não? Por que o trabalho é um mandamento importante? Porque Ele trabalha.
Jesus disse: ó, eu trabalho, e o meu Pai trabalha até agora. Esse até representa que um dia ele começou, e não parou até hoje. O Senhor trabalha. Amém? É um exemplo divino para a gente. Ele além de um mandamento, ele é um exemplo divino para a gente. Isso é muito importante. Você tem que ter esse entendimento. E do trabalho depende todo o nosso sucesso. Olha só, as áreas onde você está tendo fracasso na sua vida, são áreas que você tem falhado também no trabalho. Você está me entendendo? Não é? É uma área que você arruma um bom motivo e uma desculpa para não trabalhar, para não fazer o trabalho. Você sabe que todas as áreas da nossa vida exigem trabalho? E o trabalho bíblico é chamado de labor. Fala assim, labor. Não é aquele trabalho de ar-condicionado no escritório, não, é um trabalho que exige esforço, é um trabalho que exige sacrifício, é um trabalho doloroso, sabe? É um trabalho que te suga as tuas energias. É labor, não é aquele trabalho light, sabe assim? Não é trabalhar até cansar, é continuar trabalhando mesmo depois de cansaço, de estar cansado. Você está me entendendo? Não é? Então, meus irmãos, pastor, eu estou com problema, eu estou tendo mau resultado em todas as áreas da minha vida. Então, porque você não está trabalhando, ou não está trabalhando direito em nenhuma das suas áreas, das áreas da sua vida. O trabalho de cada área não está sendo completo, e o trabalho, ele tem que ser completo. Amém? Eu quero falar com vocês agora 4 coisas muito importantes sobre o trabalho, que você tem que saber, para que você possa entender a dinâmica e a importância do trabalho que Deus quer que você faça na sua vida. Lembrando, Deus tem trabalho para a gente só na questão da missão da igreja? Sim ou não? Não, meu irmão. Deus tem trabalho para a gente em cada área da nossa vida. E tudo que Deus pede é trabalhoso. Entendeu? Ser um filho, dentro do que Deus quer que a gente seja, é fácil ou dá muito trabalho? Muito trabalho. Ser um cidadão, dentro do que Deus quer que a gente seja, dá pouco trabalho, é muito trabalho. Se ser filho está sendo fácil para você, é porque você não está sendo filho segundo o padrão de Deus. Entendeu? O pastor, missionário, pastor, mas o meu pai e minha mãe dizem que não precisa fazer nada, que para eles está bom assim, então acho que eu sou um bom filho. Não é o seu pai biológico, a sua mãe biológica que estabeleceram um padrão de bom ou mau filho. É Deus que estabeleceu. Você está me entendendo? Porque tem horas que para a gente atender um padrão de Deus, o pai e a mãe da gente vão se aborrecer com a gente. Está escrito isso, está ou não está? Sim ou não? Então, o aborrecimento ou não aborrecimento, às vezes, não quer dizer muita coisa. Principalmente seu pai e sua mãe viu uma vida avesso aos padrões do Senhor. Não é verdade? Então, vamos entender aqui questões importantes sobre o trabalho. Primeira coisa, anota aí. O trabalho é muito importante para a nossa comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, olha aqui. O Espírito Santo está trabalhando, amém? Você tem como ter comunhão com alguém que está trabalhando, fazendo nada do lado dessa pessoa? Tem ou não tem? Impossível. Você está me entendendo? Imagina, a pessoa fala assim, será que eu quero passar o dia inteiro com o senhor? O que quer fazer? Não, quero ficar só olhando o senhor. Vai,
Cuidar o capeta, para ver se ele... Não é verdade? Tem coisa para fazer, meu irmão. Agora, se quiser me ajudar, não, eu quero lá passar um dia com o senhor e lhe ajudar. Tudo que o senhor for fazer, eu quero ajudar o senhor. Amém. Aí, pode vir. Vou te dar uma tarefa durante o dia. Você vai lavar a louça, vai varrer a casa, entendeu? Vai me ajudar nas orações que eu tenho que fazer, entendeu? Eu vou estar lendo a Bíblia e falar, você procura tal texto aí, faz tal pesquisa aí para mim, para facilitar a minha vida, não é verdade? Né? Vamos dividir o peso. Agora, ficar só curtindo a vibe não dá, né, meu filho? É complicado, não é? Então, entenda, se você não trabalhar, se você não se tornar um parceiro dele, e não assumir o labor com ele, não tomar o jugo com ele, entendeu? Não andar lado a lado com ele, e só anda com ele, só pode seguir ele quem está preparado para trabalhar. Não é verdade? O que ele falou lá pro mestre que disse, eu estou pronto para seguir o Senhor? Você não tem os meus interesses que eu tenho, você não pode, você não quer trabalhar no meu trabalho, você quer só me acompanhar para promover, para ver milagre, para receber a bênção, para ter a fama. Não sei exatamente qual foi a motivação daquele mestre, mas se Jesus o rejeitou, é porque a motivação não estava em servir o Senhor, não é verdade? Sim ou não? Chega lá, o moço rico, todo bonitinho assim, que nem o Elvis, bem penteadinho, já no cabelo, olhava para a cara do moço rico, rapaz, olha só que santo homem de Deus, entendeu? Quando Jesus começou a perguntar se ele obedecia os mandamentos, ele falou, já obedeço tudo isso aí. Teve gente na plateia que pensou assim, rapaz, esse cara é bom, mas Jesus sabia que ele não valia muito não é? Aí ele perguntou, você quer ser perfeito? Então vende tudo, dá aos pobres, e me siga. Não é questão da caridade, é questão de seguir. Venha e me ajude no meu trabalho, venha e seja como um desses aqui, ó, que largou as coisas, para me servir, para trabalhar ao meu lado. Você está entendendo? Para expulsar demônio comigo, para curar enfermo comigo, para ir onde eu não posso estar e anunciar a palavra do Senhor. Tanto que depois Pedro perguntou, nem nós, que largamos tudo para trabalhar com o Senhor, não é para te seguir, e nós, não vai se dar mal, é. O moço rico, ele tinha interesses particulares que impediam ele de trabalhar. E ele, por mais que obedecesse fielmente os mandamentos, não é? Eu acho que teve até discípulo que se sentiu ruim ali. Falou, rapaz, esse cara está melhor que a gente. Não é? Mas aí quando eles viram que o mais importante é o trabalho, do que obedecer de uma forma vazia o mandamento, o que obedecer o trabalho? O que obedecer de uma forma vazia? É aquela obediência que não te conduz ao trabalho. Gente, a gente tem que estar qualificado para o trabalho, sim ou não? Eu tenho um trabalho para fazer. Você acreditaria se eu dissesse para você que uma das minhas grandes motivações, talvez a segunda motivação que eu tenho em não desobedecer os mandamentos, é para mim estar qualificado para o trabalho? O primeiro é Deus, e depois é o trabalho que Ele me deu. Olha o que o apóstolo falou, eu trato o meu corpo duramente, para que eu, depois que chame outros para esse trabalho, eu mesmo não seja desqualificado para ele. Você está entendendo que um dos focos, talvez o segundo da vida de Paulo, de ele ser um homem dedicado, um homem santo, um homem obediente aos mandamentos, é porque, além de ele querer Deus na vida dele, que é a primeira coisa mais importante, é porque ele não queria ser reprovado para o trabalho, e que o trabalho dele desse o resultado na vida das pessoas que ele estava trabalhando. Um trabalho que não tem como foco a presença de Deus na sua vida, e um trabalho, quer dizer, obedecer mandamento que não tem foco como você ter a presença de Deus na sua vida, e obedecer mandamento que não tem como foco você estar qualificado para o trabalho, é uma obediência vazia, não gera nada. E muito crente obediente está saindo da presença do Senhor, voltando para a sua vida, para a sua casa triste, como saiu o jovem rico e obediente. Um exemplo, um judeu de sucesso, judeuzaço, crentão,
Você está entendendo? Não tinha pecado nenhum, era próspero, tinha tido sucesso na vida, mas não trabalhava infeliz. Não queria se aperfeiçoar sendo um seguidor do Senhor Jesus. Não é? Então, o trabalho, ele gera essa comunhão. João 5, do 15 ao 17, diz assim, ó: o homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Foi o texto, eu só estou contextualizando o primeiro texto que eu li para vocês. Qual foi o problema dos fariseus com Jesus? O trabalho do Senhor. Essa discordância no trabalho ou em trabalhar, porque tem duas coisas que podem te afastar do trabalho que o Senhor quer que você faça. Ou você não concorda com o trabalho, acha que é errado, que nem esses religiosos aqui, espero que não seja esse seu caso, senão você está enrolado. Ou você não faz o trabalho, porque não quer, porque você tem um bom motivo para não se envolver no trabalho. Isso gerou divisão entre eles, e gerou separação. Jesus estava de um lado e eles estavam em um lado oposto. Meu irmão, Deus tem uma coisa para você: se você não trabalha, você se coloca em oposição ao Senhor. Porque, irmão, vou dizer uma coisa para você: se você é uma pessoa que dessa igreja que não trabalha para o Senhor, você é um dos motivos para que outras pessoas aqui não trabalhem. Sabia disso? Mas o fulano, ela não fala isso para a gente, mas dentro dela pensa: mas o fulano também não trabalha, mas o fulano não trabalha, mas o fulano não evangeliza, mas eu vejo o fulano fazendo isso, e lá na igreja, lá eu conheço outra também que não trabalha, porque lá eu conheço uma pessoa de uma outra igreja, que diz para mim que lá na igreja ele não tem esse negócio de trabalho, que lá não é igreja, então, filho, deve ser a igreja dos homens, não a do Senhor, deve ser a igreja daqueles que Jesus disse para ele assim: a partir de hoje vocês vão ter só o milagre de Jonas. Chega de mover de milagre, vocês estão viciados nesse negócio. Entendeu? Claro que tudo isso é bom, mas se é cheio, e como que qualquer coisa que a gente faz para Jesus se torna cheio, não é uma atitude vazia, é quando tem como primeiro objetivo atrair o Senhor e dar liberdade a Ele, e como segundo objetivo, a gente está qualificado para o trabalho. Você está entendendo? Posso ouvir glória a Deus? Está difícil. Glória a Deus. Quais são então os resultados de uma vida de comunhão com Deus? Eu anotei só dois aqui, ó. Primeiro, né? Bom, se eu tenho comunhão com Deus, quer dizer, Ele está em mim, sim ou não? Porque eu estou andando lado a lado com Ele, ó, é nós. Amém? Ó, estamos juntos, pode contar comigo. Não é? O trabalho gera comunhão. Não é à toa, olha aquilo, não é à toa que depois da nossa maioridade, uma pessoa normal do mundo aí, que não é crente, os principais amigos dela estão aonde? Estão no seu meio de trabalho. Não é verdade? Porque você vai ter comunhão com quem você trabalha, filho. A gente perde os amigos de infância, não é verdade? Sim ou não? Mesmo que você mora do lado da casa dele, meu irmão, a comunhão vai acabar, porque você não trabalha com ele. Você só vê de vez em quando. Pô, meu amigo de infância, era o meu melhor amigo. Agora a gente para conversar, nem tem que conversar. Não, oi, tudo bem, como é que você está? Acabou a conversa. Você não tem nada em comum. Não tem comunhão. Então, quando eu trabalho com o Senhor, eu gero uma comunhão. E essa comunhão atrai a presença dEle para mim. E em função disso, esse trabalho, essa comunhão que gera a presença, qual os benefícios disso? Afasta a presença maligna da minha vida. Então, o diabo consegue estar onde Deus está? O diabo consegue estar onde está o Espírito Santo? Não, gente.
Irmãos, olha só. Não é esse o pecado que atrai o demônio para você. O problema é quando você peca, você se distancia do Senhor, amém? Ao ponto de Ele não ouvir a sua oração. O pecado, ele gera separação entre nós e o Senhor. Pecou, separou. Não é? Arrependeu. Quando você se arrepende, você tem de novo a oportunidade de se aproximar do Senhor. Quando vem o fruto do arrependimento, porque arrependimento é uma coisa, e fruto do arrependimento é outra coisa, aí você volta a ter o acesso. Volta a ter a intimidade. Você está me entendendo? Quer dizer, o arrependimento dá o acesso, porque Ele perdoa, mas é o fruto do arrependimento que restaura essa comunhão. Então, quando você se separa de Deus, não é Deus se afasta de você, é você que se afasta dEle quando o pecado. Quando você se afasta de Deus, você dá brecha para quem agir na sua vida? O diabo. Quando você peca, isso gera um castigo na sua vida, e o nome bíblico que Deus dá para castigo é maldição. Fala assim, maldição. Maldição não é algo que vem do diabo, maldição não é algo maligno, maldição é algo divino, é o castigo do Pai, amém? Sim ou não? E gera também o afastamento de Deus, você se afasta dele, e aí o diabo aproveita essa sua condição de castigo para te perturbar. Entendeu? Para te oprimir, para entrar no seu corpo, para fazer um monte de coisa. Irmãos, quem quer ser liberto aí? Presença de Deus. Porque onde há o Espírito, há liberdade. Pastor Marquinhos pregou isso para vocês na terça-feira passada. Aonde está o Espírito, aí há. Por que a liberdade onde está o Espírito? Porque o Espírito Santo é Deus. E onde está Deus, nem você se escraviza a você mesmo. Quando o Espírito Santo vai embora, quando você se afasta dele, desculpa, primeiro você fica escravo dos seus próprios maus desejos. E você é atraído e enganado pelos seus maus desejos. E aí você dá brecha para o diabo e ele entra mesmo, irmão. Você está me entendendo? Segunda, benefício, né, da comunhão, nos proporciona a condição de termos intimidade com o Senhor. A comunhão, o andar junto, o fazer as coisas junto, gera o ambiente necessário para que a comunhão seja desenvolvida. Entendeu? Se a gente for fazer uma viagem junto, a gente não vai terminar essa viagem mais amigo, porque a gente fez uma coisa junto. Se a gente for capinar um terreno junto, a gente não vai sair dali mais amigo? Não é verdade? Por quê? Porque a gente fez alguma coisa, a gente trabalhou junto, meu irmão. E quando a gente trabalha, quando a gente está trabalhando, você já viu que uma pessoa quando está trabalhando de verdade, assim, e cansada, e suada, ela perde a frescura? Você já viu? Você não está aqui mesmo, vamos comer, é nós, ali. Meu irmão, na hora do trabalho, na hora que a gente está envolvido no trabalho, entendeu? Por que hoje os títulos geram uma separação entre a gente? Porque as pessoas não trabalham, porque quando a gente trabalha, não importa o título, está todo mundo envolvido, todo mundo embolado, existe o título, existem as posições, existem funções diferentes, sim, mas quando há o envolvimento no trabalho, isso não gera separação, gera união. Você está me entendendo? Eu estava ouvindo o testemunho de um capitão de um navio que foi para a Antártica fazer essas expedição na Antártica, leva 1 ano para ir e voltar. Você está entendendo? Não é um navio muito grande, não sei quantas pessoas dentro. E a pessoa entrevistando ele, entendeu? E eu falei, senhor, com o capitão, como é que é o relacionamento com o pessoal aqui? Ele falou que na hora do trabalho, na hora que a gente vai trabalhar e a coisa está dinâmica, a hora que vem uma tempestade, que vem onda aí de 10, 15, 20 metros, que o navio quase vira e cai, então ali não tem título, ali não tem nada, ali tem um monte de trabalhador, e quando a gente senta para comer junto, não é o capitão sentando com
o imediato ou imediato sentando com o capitão, são os trabalhadores cansados de um trabalho, sentando para comer junto, para se alegrar junto, para viver junto. Você está entendendo? Gera intimidade, gera comunhão. Você está me entendendo? E ele até falou uma coisa assim, olha, se as pessoas, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, não é? Ele falou assim, ó, se as pessoas pegassem a família dela e entrassem para um barco para trabalhar com elas, numa expedição, todos os problemas de relacionamento seriam resolvidos. Por quê? Porque as intempéries do mar te forçam a trabalhar em equipe. Ou você trabalha em equipe, ou um corre para um lado, um corre para o outro para fazer a mesma coisa, e quando vem o resultado, todo mundo fica feliz, gera uma comunhão tremenda. É por isso que gera briga dentro de casa, está todo mundo dividido. Até para lavar uma louça, o ser humano briga. Quero ver uma onda de 20 metros assim, se o cara não vai correr para puxar a corda, para fechar a porta. Não é? E esse capitão aí, não é um capitão de um barco a motor, é um capitão de barco a vela. Então, para puxar uma corda ali, para levantar a vela, para baixar outra, para não sei o quê, precisa de muita gente. Você está entendendo? É um veleiro, é um navio veleiro. É que lá, fica lá, não, aí dá muito trabalho. Então tem que trabalhar, te proporciona essa condição para você ter intimidade com o Senhor. Nós não queremos ter intimidade com Ele para poder ser sensíveis à voz dEle, sim ou não? Se você não trabalhar, filho, esquece. Toda vez que você vai chegar para conversar com Ele, vai falar assim, ó, vai tentar bater um papo com a formiga, ô seu cara de pau. Vê se você consegue. Entendeu? Não é? Vai conversar com a raposa. Vai fazer parceria com uns periquitos, com as caturritas. Tem gente que tem que fazer parceria com as andorinhas, gosta de voar longe. E tem gente que fala demais, tem que fazer parceria com um papagaio, com um periquito, com a caturrita. Faz só barulho, fala mal dos outros. E não gera nada para ninguém, não é verdade? Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Segunda coisa do trabalho gera em nós crescimento, desenvolvimento e fortalecimento. Fala assim, crescimento, desenvolvimento e fortalecimento. O crente que não trabalha não cresce. O crente que não trabalha não se desenvolve. E uma prova do desenvolvimento espiritual são as manifestações de dons. Fala assim, manifestação de dom é sintoma de desenvolvimento espiritual. Você não tem que ter o dom para trabalhar. Você tem que trabalhar para que você se desenvolva espiritualmente e o dom flua, o dom se manifeste. Amém? E também gera fortalecimento. Irmãos, por que os crentes de Atos, eles aguentavam ser torturados e davam glória a Deus? Vamos louvar o Senhor, porque Ele achou a gente digno de ter tomado uma surra por causa dele. Irmãos, às vezes o crente toma uma mijada e desvia. O pastor chama atenção, o líder dá uma bronca, eu não quero mais. Imagina se a gente tivesse dado 39 chibatadas no infeliz. Tem uns que merecem. Né? Tu virava satanista. Por que é fraco? Por que é melindroso? Por que se ofende? Por que se chateia tanto? Por que se perturba tanto? Porque não está trabalhando. Trabalhe. Pare de frescura e trabalhe. Irmãos, eu aprendi que um dos melhores métodos para ser curado na alma, cura interior, quem que é o melhor processo de cura interior aí? Trabalha para Jesus, filho. E não importa o que fizerem, o que te chatear, o que você não gostar, o que você não entender, o que você não compreender, continua trabalhando. Isso vai tirar essa fraqueza da sua alma, isso vai gerar anticorpos emocionais em você, e você vai ser sarado. Você vai ser liberto da frescurite.
Da perturbite. Nutelite. Frescurite. Babaquite. Não é verdade? Você vai ser fortalecido, vai ficar um Hulk espiritual. Você está me entendendo? Então, às vezes eu estou vendo assim sei lá, no Instagram, parece as fotos que esse cara musculoso fala assim, ó, parece eu, por dentro. Rapaz, ó, por dentro eu sou assim, por dentro eu sou violento, meu irmão. Entendeu? Por dentro eu sou um tratorzão. Você está me entendendo? Vem o que vier, no Senhor eu posso tudo, porque Ele me fortalece. Você tá, eu tomo hormônio, fico grandão, monstrão espiritual, meu irmão. O diabo me vê assim, entendeu? Não é? Eu me lembro uma vez que estava expulsando demônio, lá em Porto Alegre, lá. Aqui eu expulso pouco, lá o povo é mais endemoniado que aqui. Sério, irmão? O gaúcho para ser endemoniado é fácil, meu irmão. Entendeu? O povo endemoniado. Sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Aí um dia, estavam os irmãos lá expulsando demônio, e o demônio fazendo festa com os irmãos. Aí eu me aborreço, meu. Eu falei, pô, esse povo não aprende. Quando eu ensino a expulsar demônio, um gritava uma coisa, outro gritava uma coisa. Quase que o demônio pediu tempo. O que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu amordace ou que eu diga o meu nome? Vocês querem amarrar ou querem mandar embora? Decide, que eu já não sei o que fazer aqui. Eu falei, peraí. Entendeu? Aí eu cheguei, botei a mão assim no peito, né, da pessoa que estava ali, era um homem, então botei a mão no peito dele, ele estava deitado no sofá lá, no meu gabinete lá em Porto Alegre, tinha um sofá de 3 lugares, que quando eu mandava os irmãos, senta ali, os irmãos já tremiam na base, que eles sabiam que era o sofá do exorcismo. Tinha gente que achava que até o demônio ficava ali. Ô pastor, mas esse sofá aí, a gente senta, não tem demônio? Eu falei, rapaz, tem um lugar que o demônio não quer ficar nesse sofá aí, entendeu? Pensa no lugar que ele não quer ficar nesse sofá, porque é aí que ele sofre, é a cadeira elétrica dele, velho. Você está entendendo? Aí, sentei na beirada do sofá assim, de ladinho, botei a mão assim, e fiquei assim, sabe, tentando perceber se o Espírito Santo queria falar alguma coisa comigo ou não. Se é só expulsar, ou se tinha algum detalhe que ele queria me mostrar. Entendeu? Porque às vezes ele me dá um discernimento, alguma coisa assim, entendeu? Quando eu botei a mão assim, o demônio falou assim, ai, o demônio é a pessoa, né? Que mão pesada. Rapaz, eu me senti a mão do Hulk assim, sabe? Porque o trabalho fortalece. Você está me entendendo? O trabalho, ele desenvolve. O trabalho gera crescimento. Irmãos, eu já ouvi, não é? Eu já ouvi muitas pessoas falar assim para mim, o missionário, ele cresce, ele tem sabedoria, ele prega bem. Aqueles que acham que eu prego bem, eu sei que não todo mundo acha que eu prego bem, mas esse é o problema, entendeu? É porque ele lê muito, porque ele estuda muito. Não, filho, é porque eu trabalho. É porque eu trabalho. Você está me entendendo? Uma vez que eu fiquei feliz aqui, o pastor Osíris, nosso pastor lá, que era pastor da Felicidade, o esposo da missionária Aurora, hoje ele é pastor na nossa igreja do Cerne, uma vez eu fui visitar ele, entendeu? E ele falou assim para mim assim, ó, e ele foi liderado por todos os outros superintendentes que já foram superintendente aqui, entendeu? E ele falou assim para mim, assim, missionário, uma coisa que eu admiro no Senhor é que o Senhor é um homem trabalhador. Eu falei, rapaz, será que os outros não eram? Eu fiquei pensando, né? Não sei se os outros não eram, né? Mas graças a Deus ele viu em mim um homem trabalhador. Eu trabalho, com 2 meses de crente, eu era apacentador, 4 meses de crente, líder de célula. Você está me entendendo? Trabalha. Isso gera crescimento, não é leitura bíblica, meu irmão, porque leitura bíblica, o crente só lê Bíblia, é aquele crente que Pedro, acho que falou, olha, gera para vocês ser mestres, mas ele não tem que dar leite para vocês. Leitura bíblica é bom, mas só leitura bíblica é mamar, filho. Aí fica o crentinho Nutella, só leite com Nescau, o que gera? Nutella. Você está me entendendo? Tem que trabalhar, meu irmão.
Senão você não vai crescer, não vai desenvolver, não vai fortalecer. Irmãos, o meu crescimento não é fruto de leitura. Vou ser bem sincero, eu sei o que eu falei uma vez. Você acredita que eu nunca li um livro só para ter conhecimento? Todo livro que eu leio é porque eu preciso aprender algo para fazer o trabalho. Eu estou sempre correndo atrás. Eu nunca tive o luxo assim não deixa eu me preparar para trabalhar. Eu vou ser pastor daqui a 3 anos? Ah, beleza, então deixa eu começar a ler Bíblia, deixa eu começar a estudar, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo. Eu não tive esse luxo, entendeu? Até porque eu trabalhava muito no meu trabalho secular, estudava, fazia faculdade, trabalhava na igreja, no sábado eu liderava 3 células, meu irmão. No domingo de manhã eu fazia visita, depois do almoço eu fazia visita para os crentes não ter desculpa para não ir para o culto. Você está me entendendo? Gente, eu me lembro que chegou um tempo na minha vida assim, que eu falava, rapaz, tudo que eu queria ter assim, é poder sentar um dia, será 3 horas assim, ficar lendo Bíblia, só lendo Bíblia. Você está me entendendo? Então eu sempre corro atrás. E teve um dia, irmãos, que para dar um conselho para agir. Não sei se o pastor Marquinhos lembra disso. Para dar um conselho para agir. Eu comprei um livro. A gente estava em jejum, eu comecei a ler ele 8 horas da manhã e terminei de ler ele 8 horas da noite, um livro de quase 300 páginas, para dar um conselho para ela. Um conselho. Falei, eu tenho que ter mais informação. Entendeu? Comprei o livro, espera chegar o livro, chegou pela internet, peguei o livro, chegou num dia, no outro dia eu peguei e li todinho um livro, para poder no outro dia sentar com ela e dar um conselho para ela. Gente, olha o trabalho. Você está me entendendo? Eu não leio para ter informação, eu leio porque eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso gerar alguma coisa. E tem coisas que eu preciso aprender com a revelação dos outros, com a experiência dos outros. A Bíblia diz, escute o que o Espírito diz às igrejas. Então tem coisas que Deus diz para pessoas aí. Por que eu estou lendo um livro agora mais sobre o Espírito Santo? Porque eu tenho um trabalho para fazer. E para mim ter sucesso no meu trabalho com você, eu tenho que ser mais parceiro dele. Porque senão vira demagogia. Senão eu não estou lendo livro para pregar. Irmão, sinceramente, se eu parar de ler Bíblia hoje, e se eu parar de ler livro hoje, eu pego para vocês mais uns 20 anos no conhecimento que eu tenho. Com o que eu sei. Claro que eu não vou ter direção do Espírito Santo, porque daí, né, mas tem gente que faz isso e os crentes gostam ainda. Não é? Você está me entendendo? Eu contrato um coach, dou descanso para o Espírito Santo, contrato um coach, tenho conhecimento, o coach me dá a estratégia, eu boto a estratégia em prática, uno ao meu conhecimento, e a igreja cresce no natural. Entendeu? Aí você vem no culto, dizima, oferta, sai daqui feliz, você vai ser abençoado, depois você vai para o inferno, no final das contas. Você está entendendo? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não é para ter informação não, meu irmão. Você está entendendo? Então o trabalho gera isso. Crescimento, desenvolvimento, fortalecimento. O trabalho, terceira coisa que o trabalho faz. O trabalho transforma o nosso caráter. Temperamento e personalidade. Fala assim, caráter, temperamento e personalidade. Meu irmão, você acha que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu era essa flor de candura que eu sou hoje? Eu não sou, né? Você está me entendendo? Irmão, sabe uma coisa que eu gosto? Ó, eu fiz uma reunião domingo, segunda-feira, retrasado com os líderes aqui, né? E eu toquei num assunto que a maioria dos líderes não tem coragem de tocar com os seus liderados. Você está me entendendo? E vocês falaram um monte de coisa. E uma das coisas que eu mais gostei é que eu vi a grande maioria falando, não, mas o missionário já melhorou nisso, o missionário já melhorou nisso. Foi ou não foi? Foi. Porque eu estou crescendo, filho. Por que eu estou crescendo? Porque eu estou trabalhando. Porque através do trabalho, o Senhor, Ele tem transformado o meu caráter. Ele tem transformado o meu tratamento, o meu temperamento. Ele tem transformado a minha personalidade.
Você está me entendendo? A personalidade é aquilo que nos identifica como indivíduo. E como que, então, as características da minha personalidade, daquela que eu tinha antes, eu já tenho menos, e da personalidade de Cristo, que identifica Ele como pessoa, eu tenho mais. Tem que ter muito mais ainda, mas já tem mais do que tinha antes. É o crescimento. Olha o que o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 13, 5 ao 7. Quando eu ler, você vai achar que não tem nada a ver com isso, mas tem sim. Olha aqui. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós fez o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem quem planta, nem quem rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Por que eu usei esse texto aqui? Porque você tem que ter o foco correto no seu trabalho. O seu trabalho não gera crescimento. Quem é que gera crescimento? Quem que gera crescimento? Foi o que Paulo fez que fez a igreja crescer? Foi o que Apolo fez que fez a igreja crescer? Nem o que eles fizeram separado, e nem o que eles fizeram junto. Foi Deus que deu o crescimento. Bom, pastor, então qual é a dinâmica do crescimento? Vamos lá entender então. Então, primeiro, se você colocar a esperança do crescimento, seja ele qual for, vamos falar aqui de almas para Jesus. E esse crescimento é o crescimento mais importante, por quê? Porque é esse crescimento que puxa todos os outros crescimentos que o Senhor quer gerar na nossa vida, amém? E eu vou mostrar isso para você hoje, como é que isso funciona. Então, o trabalho não gera crescimento. O que o trabalho gera? O trabalho, se você fizer o trabalho certo, o trabalho que o Senhor quer que você faça, esse trabalho vai transformar o seu caráter. Vai. Esse trabalho vai transformar o seu temperamento. Esse trabalho vai transformar a sua personalidade. E o resultado é uma recompensa que Deus dá para a gente quando nós temos o caráter correto, o temperamento correto e a personalidade que Ele quer que a gente tenha. Ele nos recompensa. Você está me entendendo? Por enquanto que você não entender que não é o seu trabalho que vai gerar resultado, mas você precisa trabalhar para ser transformado, para que Deus traga até você aqueles que Ele quer salvar. Todos nós, sem nenhuma exceção, nós passamos por um momento onde a gente trabalha e a gente só falta implorar para as pessoas ir para a nossa célula, a gente só falta implorar para as pessoas, para a gente ligar, faz um favor para mim, entrega a tua vida para Jesus e seja meu discípulo. Você está entendendo? A gente faz isso porque a gente não está entendendo a coisa certa. A gente trabalha e parece que a gente tem uma dificuldade muito grande para ganhar, sim ou não? A gente tem uma dificuldade muito grande para reter, é ou não é verdade? Isso dá uma angústia na gente, sim ou não? Por que isso dá uma angústia nas pessoas e por que elas pensam em desistir quando não tem resultado? Sabe por quê? Porque elas colocam a esperança do crescimento do trabalho delas. Só que o trabalho não tem essa função. O trabalho tem que transformar o seu caráter. O trabalho tem que transformar o seu temperamento e a sua personalidade. E a partir daí o Senhor, Ele traz a você as pessoas que Ele quer salvar. Você está me entendendo? Irmãos, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Irmãos, eu vim de família de crente. Meus avós paternos, pastores. Meus avós maternos, pastores. Eu tenho tio pastor, primo pastor. Morava na rua, até os meus 17 anos, morava na rua onde ficava uma igreja, que o meu avô abriu. Os velhinhos tudo me conhecia. Gente, quanta gente falou de Jesus para mim, quanta gente. Gente, um dia, eu ouvi o Abraão pregar uma mensagem na cela da casa da minha mãe, que eu nem queria estar lá, fiquei lá contra a vontade. E o meu coração mudou. Por que mudou? Que Deus queria me salvar, mas não tinha gente
que merecia que eu fosse dado como recompensa para ele. Você quer que Deus coloque gente boa do seu lado? Gente que em 2 meses vai ser líder de célula, vai ser apacentador, 4 meses líder de célula, 4 anos um pastor, ou não precisa ser tanto, mas né, que cresça, trabalhe com o foco de você ter o caráter transformado. Faça o trabalho, para você ter um temperamento transformado, ter sua personalidade transformada. Irmãos, eu duvido, olha aqui para mim, eu duvido, se você fizer o trabalho que Deus quer que você faça, que você não seja transformado. Eu duvido você está disposto a ser um instrumento de libertação e cura na vida dos outros. Não é só um pregador e um líder que compartilha, não. Você assumir responsabilidade. O Fábio me ligou ontem, mandou mensagem ontem, está fazendo um trabalho de libertação com uma pessoa, não conheço ainda. Ele me contou a situação, eu falei, rapaz, não encosta, não é? Rapaz, ele pegou um osso duro ali, meu irmão. Entendeu? Em outro tempo eu senti na pena dele. Hoje eu vejo assim, a oportunidade de eu dando para o Fábio, para a Vanessa, porque nesse trabalho, eles vão se deparar com coisas neles, que eles vão ter que mudar, senão eles não vão ter sucesso. No processo de libertação, no processo de cura, de aconselhamento, no trato profundo com as pessoas, não superficial, não é passar um paninho para ficar bonitinho, é mexer dentro. Eu duvido que você não seja transformado, porque esse é o trabalho que Deus quer que você faça. Eu não sou o pregador que eu sou, eu não faço o que eu faço no aconselhamento, na intimidade das pessoas, porque eu sou o pregador que eu sou. Não, eu sou o pregador que eu sou, porque eu faço o que eu faço na intimidade das pessoas. Eu entro na vida delas. Eu quero vê-las libertas, eu quero vê-las curadas, transformadas. Eu não tenho preguiça em trabalhar com elas, não. Em dedicar tempo de aconselhamento, de oração, dias e semanas. Meu irmão, gente, vocês não têm noção como isso me confronta, como o Espírito Santo me espreme, como eu tenho que ser mais dependente dEle, como eu tenho que orar mais, como eu tenho que buscar mais, como eu tive que ler um livro em 12 horas, para dar um conselho para essa irmã aqui. Pensa, meu irmão, será que isso não transforma a gente? Agora, se você ficar lá, pegando o compartilhamentozinho, seja você líder ou liderado, e olhar 5 minutos antes da célula, ir lá, falar o vento, você não vai crescer, você não vai ter o caráter transformado, você não vai ter o temperamento transformado, a sua personalidade vai continuar ímpia, e você vai se tornar um pastor que um dia vai cair em adultério, vai cair em escândalo. Sabe por quê? Porque adultério é uma armadilha para aqueles que desagradam a Deus. O pecado no ministério é uma armadilha para aqueles que Deus se desagrada dele. Porque se ele se agrada de você, ele te protege. Ele fica à sua volta, te protegendo, como os montes de Sião protegem Jerusalém. Você não vai ser abalado, você vai permanecer para sempre, mas esse é o trabalho, é o ganhar as almas, é romper para evangelizar, para falar de Jesus, para dar seu testemunho, para chamar a responsabilidade. Não, eu vou orar por você, eu vou cuidar de você, eu vou entrar na sua casa, eu vou descobrir quais são as mazelas da sua família, entendeu? Eu vou tratar o pecado geracional da sua casa. Eu vou cuidar de você e eu vou fazer com você aquilo que o seu pai e sua mãe não fizeram, para que você possa ser curado e transformado, para que você possa ser liberto e abençoado. Gente, eu duvido você fazer isso. O Espírito Santo não te espremer num canto para você mudar de vida, mas duvido você não clamar por isso. Você vai perder a vergonha de confessar pecado. Você vai perder o medo de ser humilhado, de se humilhar, você vai esquecer a sua imagem. Eu já dei testemunho aqui uma vez, um irmão lá em Porto Alegre, lá que me ligou, confessando pecado que nunca tinha confessado na vida dele. Por quê? Porque ele acordou no escuro de madrugada com a mulher dele rosnando do lado dele.
Acendeu a luz, a mulher estava possessa em cima da cama. Me ligou. Pastor, vem cá. Não vou. O que eu faço, pastor? Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado, Deus abençoa ele. Ô pastor, então eu vou ter que falar. E começou a falar, meu irmão. E por que eu fiz isso? Por que aquele dia eu menti para o senhor assim? Porque eu neguei, mas eu tinha feito mesmo. Porque eu menti para ela. Porque eu tinha que ter gravado, não gravei. Naquele tempo o celular não tinha esses recursos aí. Você está entendendo? Não é? Então agora te arrepende, ora, expulsa o demônio da tua mulher, o cara de pau. Deu certo. Você está me entendendo? Não é? Eu me lembro que expulsando o demônio aqui, uma guria que, né? Ficou que nem uma cobra aqui, levei ela para o escritório, fiquei um tempão orando por ela lá, mano. A guria foi embora, o Leandro aqui, ó, no pezinho da escada. Missionário, olho regaladão, tem que conversar com o senhor. Eu falei, filho. Agora imagina se você estiver fazendo essas coisas. Você não tem que ficar bom para fazer isso, você tem que meter a mão no endemoniado mesmo, cheio de pecado mesmo. Você vai ver o que é bom, você vai aprender. Você vai aprender. Entendeu? Em Porto Alegre uma vez, não, lá o negócio, porque lá o pessoal tem muito envolvimento com o cultismo, né? O Baile de Serra falou para mim assim, a irmã que se inscreveu para trabalhar no encontro, eu acho que ela está ocultando o pecado. Eu falei, irmã, então a gente vai descobrir rapidinho. Entendeu? Irmão, teve uma irmã no encontro, uma mulher que foi no encontro, ela passou um dia inteiro possessa. Ela tem que fazer outro encontro, porque o primeiro encontro dela, ela passou um dia inteirinho endemoniada e não ouviu nenhuma ministração. Endemoniou depois do café da manhã e o diabo saiu antes da janta. Você está entendendo? Aí eu chamei ele, chama aquela irmã que está desconfiada, põe para ajudar. Era o meu irmão biológico, estava expulsando o demônio dela, dessa outra pessoa, e era uma mulher também. Bota essa irmã para ajudar lá. Deixei ele para ajudar lá e voltei e fui pregar a minha mensagem do encontro. Eu pegava um monte de mensagem do encontro naquela época. Voltei, quando eu abro uma casinha lá, que a gente precisava do demônio lá, quando os demônios ficavam muito tempo, a gente levava para essa casinha lá. Quando eu abro a porta, estavam as duas mulheres endemoniadas. E o meu irmão falou, pô, tu me deixou aqui com duas. O moleque que tu mandou para me ajudar aqui, eu comecei a orar, ela, bum, emborcou endemoniada, fiquei lá, sai, dá liçada aqui. Meu irmão, aí expulsamos o demônio da mulher, a mulher falou, pastor, o que foi, filho? Tenho que conversar com o senhor urgente. Falei, agora confessa. Perde a vergonha, gente. Tem que trabalhar. Se você fizer o trabalho que o senhor quer que você faça, meu irmão, você vai ser transformado. Você vai crescer. É assim que eu cresci, eu não fiquei bom para fazer. Eu estou ficando bom fazendo. Eu não fiquei bom para fazer. Eu estou ficando bom fazendo. Irmãos, ontem, Deus me deu uma revelação na Bíblia que eu não tinha um discernimento ainda. Depois à noite fiquei pensando, rapaz, eu tenho que estudar mais sobre isso. Mas por que Deus deu uma revelação? Porque eu estava atendendo gente. Estava trabalhando. Não estava só lendo. A leitura é muito importante. A leitura também é um trabalho. Mas não é só para ter informação. Você acha que foi fácil eu ler um livro num dia inteiro para dar um conselho para agir? Você acha que foi fácil? Você acha que eu não me cansei? Nossa, o cara parecia que eu tinha carregado um caminhão de pedra. Minha mente estava, entendeu? Estava até com dor no pescoço aqui, tanto que eu fiquei assim, ó. Fazia assim, ó. E voltava a ler, não tem que ler. Trabalho. Isso vai mudar a sua vida. Aí, a consequência é que ele vai te recompensar. E pessoas, quanto mais pessoas Deus nos dá, isso puxa qualquer crescimento que você possa imaginar na sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Entendeu?
O quarto ponto que eu quero tratar com você ainda hoje é por que as pessoas não fazem um trabalho. E eu, na prática de vida que eu tenho, de um trabalhador, não de um pregador, eu prego porque eu trabalho. Eu nunca quis ser um pregador, eu nunca vou ser um pregador itinerante. Eu tenho que cuidar de gente, eu tenho que cuidar de alma, eu tenho que cuidar de vida. Isso é o que me fortalece. Esse é o alimento que Jesus tinha para comer e que eu também tenho, e que você também tem, só não está comendo se você não quer. Entendeu? Então eu tenho percebido 3 motivos por que as pessoas não trabalham. Primeiro motivo, por causa da preguiça. Tem gente que é preguiçosa, meu irmão. E não é preguiçoso para Jesus. É preguiçoso. Não gosta de trabalhar. Tem alergia do trabalho. Tem urticária. Só de pensar em trabalhar dói a cabeça. Dá ânsia de vômito, dói as costas, passa mal. Fica irritado, fica... Você está entendendo? Não é? Olha aqui. Oh, Jesus, me livra do trabalho. É um dos principais mandamentos, amém? Provérbios 6, do 6 a 11, olha o que diz ali. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então um preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Irmãos, o preguiçoso, ele é vencido pela vontade de ficar parado. Ficar parado é bom, não é verdade? Tem dias que dá vontade só de mexer os olhos. Você está me entendendo? Pensa, meu irmão. É vencido pelo sono, vencido pela indisposição. Não estou me sentindo bem. Estou meio esquisito hoje. Você está me entendendo? Eu vou ficar aqui. Eu acho que eu vou ficar doente. Acho que eu vou descansar. Porque eu acho que eu estou sentindo, está meio estranho, assim, sabe? Eu acho que eu vou ficar doente. Então eu vou ficar aqui, ó. Entendeu? Tem gente que acha que vai ficar doente, toma 3 antialérgicos, está me dando uma moleza, quer ficar sem fazer nada mesmo, preguiçoso, filho do capeta, filho do diabo. Mas como assim, pastor? Não, é verdade, que preguiçoso não é filho de Deus, não, porque o pai trabalha, e trabalha até hoje, entendeu? A pobreza, a escassez e a necessidade é uma maldição na vida de um preguiçoso. Todo preguiçoso vai ter escassez. Todo preguiçoso vai ter falta. Todo preguiçoso vai ser doente, vai ter problema. Entendeu? Preguiçoso gosta de comer muito e se mexer pouco. Morre. Você vai morrer. Todo mundo vai morrer, mas você vai morrer pior que os outros. Doente, sedentário, com diabetes, com pressão alta. Você está me entendendo? Que velho desgraça, cara, de um homem, de um ser humano, entendeu? É ficar com diabetes e pressão alta. Sabia disso? Porque tanto diabetes com pressão alta gera impotência no homem. O cara não pode comer açúcar, não pode comer sal, nem a esposa. Vai fazer o quê? Morre. A melhor coisa da vida é doce, salgada e a esposa da gente. Mas é verdade. Pensa, meu irmão. O cara lá com 50 anos, gordo, todo doente, vai comer um churrasco, tem que ser sem sal. Vai tomar um café, tem que ser sem açúcar. Olha para a mulher, vira para o lado. Mas é verdade, gente, isso.
Isso é maldição de gente preguiçosa. Você está rindo, mas é verdade, é engraçado. Que diz o poeta que a vida de longe é uma comédia, mas de perto é uma tragédia. Vai viver isso para ver se você vai rir. Pobreza, escassez, desunião familiar porque falta coisa dentro de casa, porque gasta demais, porque... Cara, que desgraça de vida é essa, meu irmão? E tem gente que é preguiçoso em casa, é preguiçoso no trabalho, preguiçoso na vida, e vem para a igreja, vai ser o quê? Preguiçoso. O problema dele não é que não trabalha na igreja, é que a pessoa não trabalha em lugar nenhum, ela não gosta do trabalho. Entendeu? Não é? Esse é um dos casos que lá em Eclesiastes diz que se ele tivesse sido abortado, seria melhor para ele. O aborto é mais feliz que essa pessoa. A Bíblia não condena o aborto, viu? Mas nesse caso seria melhor para ele se ele tivesse sido abortado do que ter deixado nascer. Isso não vale nada. Vai sofrer, vai fazer os outros sofrer, vai ter uma vida infeliz. E com quem essa pessoa tiver, os outros vão ser infelizes também. Todo preguiçoso é murmurador. Todo preguiçoso é insatisfeito. Todo preguiçoso é infeliz. Sem nenhuma exceção. Zero exceção para isso. É angustiado. É complicado. É ofendido, sente rejeitado. Porque é mesmo. Como é que a gente vai rejeitar uma pessoa preguiçosa? Só Deus consegue gostar desse negócio, meu irmão. Pensa, meu irmão. E a gente não é Deus? É filho dele, mas não é ele, não é verdade? Você está entendendo? A gente tem misericórdia, sim, a gente suporta com amor, mas só Deus, meu irmão, para dizer assim, eu te amo. Você está entendendo? Né? Segundo motivo que as pessoas não trabalham é por causa do egoísmo. Jeremias 22, 17a fala assim, ó, a primeira parte do versículo só. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Essa pessoa, quando a gente olha para ela assim na igreja, se a gente comparar ela com um preguiçoso, até parece, porque as duas na igreja não querem fazer nada. A diferença é que o preguiçoso não faz nada em lugar nenhum. E o egoísta, ele não quer fazer nada na igreja. Mas nas outras áreas da vida dela, essa pessoa, ela se vira nos 30. Ela acorda cedo, dorme tarde, é um workaholic, é viciado para o trabalho. Geralmente essas pessoas, elas são muito boas no trabalho, mas em casa e na igreja são zero à esquerda. Então são pessoas egoístas. Não é preguiçosa, porque tem algo na vida dela que ela se dedica mesmo. Essa pessoa, ela geralmente, ela não vai trabalhar, por quê? Porque ela não vai ter tempo para fazer as coisas de Deus. Ela vai estar sempre muito cansada para fazer as coisas de Deus, porque de fato ela cansa pra caramba. Ela chega em casa assim, moída. Os filhos, estou muito cansado. A esposa, estou muito cansado. O marido, estou muito cansado. O líder, estou muito cansado. O pastor, estou muito cansado. Pastor, não tenho tempo. Vocês têm que entender que eu trabalho demais. E ela se sente bem por isso, é uma pessoa egoísta. Você está me entendendo? Aí não trabalha. Porque é egoísta. Olhando assim, até parece que é preguiçoso, mas não é. É preguiçoso só para aquilo que não interessa a ele. Mas para aquilo que tem interesse pessoal dele, irmão, essa pessoa, ela move montanha. Entendeu? E o terceiro motivo é por causa do ativismo religioso. Fala assim, ativismo religioso. Eu vou ler de novo lá o texto que a gente leu em João 15, 17. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. E então Jesus disse a eles, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Primeiro aspecto que eu falei para vocês foi o que eu falei no início lá, mas tem um outro aspecto desse texto aqui. Esse povo usava a sua religião,
o seu ativismo religioso para não trabalhar. Irmão, olha aqui, tem gente que de tanto que lê a Bíblia, ele não tem tempo para trabalhar. O que adianta ler Bíblia? Eu leio para trabalhar. Tem gente que jejua tanto que não tem tempo para trabalhar. Tem gente que se envolve tanto com eventos da igreja que não tem tempo para trabalhar. E agora eu quero dar uma direta, não é indireta, tá bom? Eu vou falar para você e eu sei quem é você. Os irmãozinhos bonitinhos dessa igreja aqui, que gostam de ficar indo em culto de outras igrejas. Eu não entendo. Eu duvido que numa semana você consiga colocar em prática tudo que eu prego para você. Eu duvido. Mas você tem tempo para o seu ativismo religioso no YouTube. Você tem tempo para ir ver o cantor famoso tal, o pregador famoso tal. Por que você não se tem para fazer uma visita? Por que você não se tem para estudar as anotações do que você está aprendendo aqui? É fácil? Me diz uma coisa aqui, é fácil você ver isso que eu estou falando para você? É fácil? Não é uma indireta, é uma direta. Eu vejo você postar lá no seu YouTube, no seu Instagram, nos stories, entendeu? Pastor, mas é errado. Não é errado, filho. Tanto que eu não proíbo, porque aí continua, o problema é seu. Meu irmão, você tem tempo sobrando? Quem tem tempo sobrando aqui, levanta a mão. Você não tem vida para cuidar? Você não tem uma missão para fazer? Faz que nem a irmã Francilene ali, faz uma sopa e convida os vizinhos, meu irmão, para comer sopa e fala de Jesus. Vá visitar uma alma que você cuida. Será que você não tem alimento suficiente aqui? Pastor, você está impedindo a gente? Eu não estou impedindo nada, filho. Não estou. Quer ir, vá. Mas se você está buscando comida na casa dos outros, por quê? Ah, eu fui lá porque tem uma cantora famosa lá, eu quero ver ela cantar. Ô, filho. Ó, eu tenho mais tempo o cronológico do que a maioria de vocês aqui, mas para isso eu não tenho tempo. Para isso eu não tenho tempo. Não fique chateado comigo, não. Se o senhor mandou falar, eu falei. Não é? Pastor, você vai me repreender se eu for? Não vou, filho. Se você me perguntar bem, posso ir em tal lugar? Se quiser, vai. Agora eu mando em você, exerço controle sobre a sua vida? Não. Até porque o senhor vai gostar do seu trabalho quando você trabalhar, independente do que eu falar ou não. Porque assim a formiga não tem chefe, não tem senhor, mas faz o seu trabalho. Eu não sei para quem que foi, mas eu ouvi um pedaço da mensagem do pastor Gilberto. Ele entregou uma palavra para alguém aqui. Você está pensando em largar? Você está servindo o missionário César? Foi Deus que chamou ou foi o missionário César que chamou? Foi para alguém aqui, não sei quem foi. Não sei nem se está aqui. Pelo jeito ele de célula. Você serve eu então? Eu sou seu chefe. Você só faz se eu mandar? Ou você está muito ruim, ou eu estou sendo muito ruim e não estou conseguindo te ensinar que isso não é vida com Deus. O seu Senhor não sou eu. O seu dono não sou eu. Quem vai te recompensar também não vai ser eu. É o Senhor. Ativismo religioso. Culto disso. Culto.
Irmãos, a gente tem 3 cultos aqui, eu acho que a gente tem muito já. Volta e meia, eu tenho vontade de diminuir, fazer só do domingo. Mas para quê? Para você ir nas outras igrejas? Não, seu abobado. Para você trabalhar. Vai ter tempo para fazer o trabalho, vai transformar o culto em si. O culto te direciona para que você faça. O culto também é usado para te direcionar, para que você faça o que Deus quer que você faça. Aí você não coloca nem em prática o prego aqui, você vai ver a pregação dos outros. O Fábio veio falar comigo, ele foi num culto um dia desses aí, eu não falei nada para ele. E não estou dando uma indireta para ele, estou dando uma direta para todo mundo que faz isso. Eu nunca fiz isso, meu irmão. Você vê eu fazendo essas coisas? Não sei o que vocês estão imitando. Você está me entendendo? Você vê Pedro visitando, eu vou lá visitar Éfeso, só para ver o que o Paulo está pregando. Você viu isso? Esses caras não têm tempo, essas coisas, eles trabalham. O que eles fazem? Eles? Você sabe que eu gosto muito do Costa, porque eu aprendo muito com ele. Eu não leio para ter informação, eu leio porque ele me ajuda no trabalho que eu tenho que fazer. No sábado da ceia ministerial, ele está pregando aqui. Ele está pregando aqui na igreja, numa igreja aqui, numa inauguração da Comunidade das Nações aqui. Rapaz, eu fiquei com uma vontade de ir, mas eu tinha que trabalhar. Às vezes tem alguma coisa que ele vai pregar em outro lugar aqui. Eu tenho vontade de ir, mas eu tenho um aconselhamento para fazer, um mapeamento espiritual para fazer. Seria bom ouvir esses homens? Sim, é bom, não é ruim não. Mas entre ouvi-los e trabalhar, o que é o mandamento? Trabalho. Aí o Fábio falou assim para mim assim, missionário, como é que tu falou mesmo, Fábio? Repete aí, o que tu falou para mim quando tu foi lá ouvir um pastor pregar lá. Quase que eu falei assim, bem feito. Bobo. Não trabalhou, ainda me deu trabalho, que é a festinha da Lara. Liguei para ele vir buscar a filha dele aqui, porque eu tinha que levar um monte de criança em casa, e já tinha que ir lá em Mandirituba. E a Vanessa, o Fábio não está, foi na igreja. Aí saiu daqui, eu vou lá levar a filha dele lá. Não trabalhou, me deu trabalho a mais do que eu precisava ter. Entendeu? Aí, que bom que se ele saísse de lá, pelo menos não, eu já sei o que fazer. Ele chega, ele falou, me deu uma informação legal, mas eu não saí de lá sabendo o que eu tenho que fazer para viver aquilo. Eu não ensino você o que você tem que fazer para viver o que Deus tem para você. Sei, mano. Mas por quê? Porque eu não sou pregador, gente. Porque tudo que eu quero é saber o que eu tenho que fazer para servir o bem ao meu Senhor. Então, o que eu aprendo, eu ensino para você. O que recebi do Senhor, também entreguei para vocês. Ei, você está lendo esse tanto de Bíblia para quê? Você está escutando esse tanto de mensagem que você escuta aí para quê? Você está orando esse tanto que você ora, segue você ora para quê? Para quê? Você segue o Senhor ou os cultos? Você está me entendendo? Gente, trabalhem. Use esse tempo desse ativismo religioso de vocês, como esse povo usava o sábado como ativismo religioso, para não fazer o que tinha que fazer. Larga a mão disso. E sai para a rua e vai falar Jesus para alguém. Vai visitar alguém que você cuida aqui. Irmãos, não são poucas as pessoas que eu falo com elas e pergunto assim, mas o seu líder, o seu apacentador não te visita? Não, faz tempo que ele nem vem aqui em casa, nem fala comigo, só me liga para dizer que tem célula. Mas está lá orando, 3 horas dentro de casa, tira um sábado inteiro de tarde só para ler Bíblia. Ativismo religioso. Vai ver o cantor, a cantora famosa, o pastor e a pastora famoso, a igreja que tem nome,
A Comunidade das Nações abriu aqui a igreja aqui, eu fiquei sabendo, já eles abriram num dia, na outra semana eles tinham 300 membros. De onde que saiu essa gente? Ativistas religiosos. Gente que gosta de movimento, de culto daquilo, de pregador famoso ali. Porque, irmãos, me diz uma coisa, por que eles levam um pregador famoso nessa inauguração? É para atrair os incrédulos? Os pregadores famosos são famosos entre os incrédulos? Entre os crentes? Aí vem aquele bando de gente que não tem compromisso com Jesus, que se ilude no ativismo religioso, vão num culto, vão no outro culto, vão no culto, vão no outro culto, e é abençoado, e é mover ali, e é palavra aqui, e é unção colar, mas não faz nada para Jesus. Preguiça, egoísmo e ativismo religioso. Se tudo que você faz na sua vida não é para ter comunhão com Deus, ou para saber trabalhar mais e melhor, é vazio, filho. Não vai gerar nada na sua vida. Muda de vida. Ande com Ele. Mais do que ir em lugar onde Deus está, trabalhe para que Ele esteja contigo. E eis que estarei convosco. Quero acrescentar aqui, aonde vocês estiverem, todos os dias, até a consumação dos tempos, se vocês irem e fizerem discípulos para mim, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado. Que pobreza espiritual você ter que ir num culto para sentir a presença de Deus. Eu sinto muito mais na minha sala do que às vezes no culto aqui. Que pobreza espiritual. Mas é pobre, ou espiritual porque é preguiçoso, ou porque é egoísta, ou porque gosta de eventos e movimentos e moveres. Goste do Senhor, quer dizer, ame o Senhor e goste de trabalhar para Ele. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque sabemos que o trabalho é imprescindível para que tenhamos uma vida frutífera. Nós temos que nos posicionar diante do trabalho, assumirmos as responsabilidades que temos diante do Senhor. Mas muitas vezes a preguiça, o egoísmo e o ativismo religioso, Pai, nos impedem de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, o trabalho que o Senhor quer que façamos. Porque não basta trabalhar, Senhor, tem que fazer o trabalho que o Senhor quer que façamos. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Ribacou querebaxi. Oh, aleluia. Ribas nebias comem nebaqui. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Vejo-me sua morada e eu disse: és bem-vindo. Se renda a Ele, se renda a Ele. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Oh, aleluia. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz.
abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh, aleluia, 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 e aleluia. Ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia, obrigado, Senhor. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Vamos trabalhar, amém? Trabalhe na sua casa para a sua família. Trabalhe no seu trabalho para ganhar dinheiro. Trabalhe na igreja para Jesus. Amém? Jesus está procurando 3 tipos de pessoa: adorador, trabalhador e intercessor. Seja as 3. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não fica bravo comigo não. Não sai sem me dar um abraço.